tido um bom fim de semana, né? Que essa semana seja abençoada, que seja uma semana boa para todos nós, tá certo? E vamos lá dar início, né? Na semana passada, na sexta-feira, a gente estudou na gramática, né? A gente começou a estudar sobre gramaticalidade, né? E a gramaticalidade, e a gente parou na parte do sujeito e predicado, tá certo? Vocês lembram, pessoal? Já vou logo dizer a página, tá? Página 93 da gramática. 93, gramática. Vocês lembram, pessoal, o que é a gramaticalidade e a agramaticalidade? Vocês lembram o que é? Vocês sabem? Estou bem, Bia, obrigada. Estou bem, graças a Deus. E aí, alguém lembra, pessoal? Alguém saberia diferenciar o que é a gramaticalidade da agramaticalidade? Quem lembra? Não, meu amor, ainda não, tá? Ainda não estou com as notas, porque ainda está tendo também a segunda chamada, né? Para as pessoas que ainda não fizeram a prova, ok? Vamos lá, pessoal. A gente viu um exemplo de agramaticalidade, que é quando as frases não estão na ordem, tá certo? A que nós estamos acostumados. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de estudar. A gente fala essa frase, monta essa frase dessa maneira. Agora, se eu digo assim, estudar, gosto eu. Estudar, gosto eu. Posso entender? Posso, né? Entendo, posso até entender. Mas é uma frase agramatical, tá certo? Como tem aí no livro de vocês. Eu adoro chocolate. Né? A gente monta essa frase bem simples. Eu adoro chocolate. Agora a gente diz assim, adoro eu chocolate. Essa frase é uma frase agramatical, certo? É basicamente isso. Entenderam? Já havia explicado isso, né, na aula passada, mas acredito que não ficou nenhuma dúvida sobre isso, né? Até porque é uma coisa bem simples. Que a gramática traz para a gente ver, né, essa questão. Mas qual é o foco desse capítulo da gramática, certo? Sujeito e predicado. A página é 93, tá certo? Vamos lá? Quem aqui pode começar a leitura para mim aí dessa página 93? Sujeito e predicado. Quem inicia aí? Hein, pessoal? Pronto. Maria Isabelle pode ler, depois a Maria Barreto continua, tá certo? Vamos lá, Isabelle, comece aí. Página 93. Tá me escutando? Sim, pode ler. Sujeito e predicado. Você percebeu que todos os termos que ocupam lugar há nas estruturas que vimos acima determinam a flexão do verbo? Esse termo é o que chamamos de sujeito. Sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Para entender melhor esse conceito, leia a tirinha a seguir. Pode ler. Pedro, não consigo entender o que é sujeito e o que é predicado. É fácil, Serafim. Sujeito é o ser que pratica a ação. A campainha está tocando. Qual é o sujeito? Alguém que tocou a campainha, ora. Pois é, mas a professora Norma acha que é campainha mesmo. Continuo? Eu paro. Pode continuar, terminar essa parte aí, eu vou explicar, a Maria lê. Próxima página. Tá.
Por muito tempo, o sujeito foi entendido como ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Entretanto, uma oração como a campainha está tocando e os exemplos que vimos como o verbo adorar contradizem essa definição, pois em nenhuma dessas frases o verbo está expressando ação. Deixa eu explicar isso aí que a Maria Isabela leu para vocês, certo? Por muito tempo se ensinava, isso, Paulo Vitor, por muito tempo se ensinou que o verbo, que o sujeito, na verdade, desculpa, é o ser que pratica a ação. Porém, essa forma de explicar o que é sujeito é uma forma que está ultrapassada. Por quê? Porque nem todo sujeito realmente pratica uma ação. Eu digo assim, a garrafa é... Ok, Rogério, saia e entre de novo, tá certo? Para ver se melhora. Por exemplo, eu digo assim, a garrafa é verde. Quando eu estou dizendo a garrafa é verde, qual seria o sujeito aí? Vocês conseguem identificar? Qual é o sujeito dessa frase? A garrafa é verde. Vocês saberiam qual é o sujeito? Garrafa. Muito bem, Maria. Nessa frase, pessoal, a garrafa, a Maria está dizendo que é o sujeito e está correto. Nessa frase, garrafa, a garrafa está praticando alguma ação? Não, né? Até porque uma garrafa é um ser inanimado que não tem como praticar uma ação. Então, como é que eu vou dizer que o sujeito é o ser que pratica ação, se tem frases que o sujeito não pratica ação, certo? Então, essa forma aí de explicar o sujeito, não existe mais, tá certo? Não existe isso de que o sujeito só pratica ação. Porque eu digo assim, o livro, né? O livro é interessante. Qual é o sujeito? O livro é interessante. Qual é o sujeito? O livro. O livro está praticando alguma ação? Não. Então, nem sempre esse sujeito vai praticar a ação, tá certo? Aí vamos lá continuando. Maria? A senhora está me escutando? Sim. Pronto. Você se lembra de quando estudamos as desinências verbais no capítulo 2? Nós vimos que os verbos sofrem variações para se adaptar à pessoa gramatical que acompanha. Então, vamos analisar o período que deixou Serafim em dúvida. A campainha está tocando. Terceira pessoa do singular. Podemos reestruturar esse exemplo. A campainha está tocando. Ela está tocando. Nesse período, observamos que o verbo está flexionado à terceira pessoa do singular, para concordar com o termo que acompanha, que é o sujeito. Assim, em outras palavras, dizemos que o sujeito é o termo que está em relação de concordância com o verbo. No próximo capítulo, vamos estudar com mais detalhes a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Alguns termos podem ocupar a função de sujeito. Vejamos. Pronto, só um minuto, Maria. Já você continua, tá certo? Deixa eu explicar só isso aí, né? Ainda sobre o sujeito. Então, o sujeito, pessoal, é aquele que concorda com o verbo da minha oração. Como, por exemplo, aí a frase, né? A campainha está tocando. Eu não poderia dizer a campainha estão tocando. A campainha esteve tocando, está, tá certo? O verbo tem que concordar com o sujeito, tá certo? Por exemplo, as meninas são inteligentes. O sujeito é as meninas e o verbo é são, né? Vocês estão vendo aí que o sujeito e o verbo estão concordando. As meninas são inteligentes. Eu não posso dizer as meninas é inteligentes, certo? O sujeito e o verbo concordam, tá bom? Em gênero, número, em tudo. Vamos lá. Pode ler, Maria. Substantivo ou expressão substantiva. Égua e jumento são espécies diferentes. O cruzamento de uma égua com um jumento gera uma mula.
Pronomes substantivos. Eles são espécies diferentes. Isso gera uma mula. Numerais. 3 chegaram cedo. 10 é muito. Oração. Quem vive no campo tem mais qualidade de vida. Os alunos que alcançaram a média estão aprovados. Verbo. Fumar faz mal à saúde. Caminhar é um ótimo exercício. O sujeito, em geral, apresenta o núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra seu significado básico. Em regra, o núcleo do sujeito tem valor substantivo. Assim, nos 3 últimos exemplos acima, dizemos que o sujeito não é exatamente um numeral, uma oração ou um verbo. Dizemos que o sujeito é um numeral, uma oração ou um verbo que funciona como um substantivo. Por isso, pode ser substituído por pronomes. Eles chegaram cedo, aqueles têm mais qualidade de vida, isso faz mal à saúde. Muito bem. Tudo isso aí que a Maria leu, que está destacado, são os vários tipos de classes gramaticais que podem ser o sujeito de uma oração. Pessoal, a Raíssa está dizendo que no dela está travando muito. O de vocês também está travando, gente. Vocês estão escutando bem, porque eu escutei a leitura da Maria. Eu escutei a leitura da Maria perfeitamente. Certo? Porque pode ser um probleminha aí na internet. Tá certo? Porque o meu também, eu escutei a leitura da Maria, não travou nada, tá? Deve ser a internet da Raíssa, porque ela disse que está travando muito o dela. Ok? Então, vamos lá continuar, né? Pronto, Raikkonen. Então, é questão de internet mesmo. Tá certo, né? Porque o Raikkonen está dizendo que está ouvindo perfeitamente. Então, deve ser questões da própria internet de vocês, certo? Vamos lá continuar. Maria, pode continuar. Se alguém quiser ler, fala aí no chat, tá bom? Maria, continue. Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, temos o sujeito simples, como em eles são espécies diferentes. Já quando possui mais de um núcleo, temos sujeito composto, como em égua e jumento são espécies diferentes. Apesar de comum nas gramáticas, essa distinção não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou plural, pois essa informação determina a flexão do verbo para acompanhá-lo. Está difícil? Não se preocupe. Isso é fácil. É como matemática. Veja, 1 singular mais 1 singular igual a 2 plural. Cavalo e zebra são animais do mesmo gênero. No capítulo 4, vimos que o período é uma frase formalmente completa, pois possui todos os elementos necessários para sua compreensão, inclusive verbo. Comumente, dizemos que o período apresenta 2 componentes fundamentais, o sujeito e o predicado. Se você já sabe identificar o sujeito, sabe também identificar o predicado. De forma bem resumida, dizemos que o predicado é todo o período, sendo excluído o sujeito. Veja, a campainha, sujeito, está tocando, predicado. Taxonomia, sujeito. É o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos, predicado. Linné, sujeito. Criou o sistema de classificação utilizado para organizar os seres vivos, predicado. O sistema de Linné, sujeito, organiza os seres vivos a partir de critérios biológicos, predicado. Muito bem, Maria. Então, primeira coisa que nós vamos observar aí que a Maria leu, certo? Que quando eu tenho um sujeito composto, ou seja, eu tenho mais de um núcleo do sujeito,
Por exemplo, Maria e João são irmãos. O verbo vai ficar no plural, né? Como assim, tio? O que é que isso tem a ver? O que é que ele está dizendo para vocês? Que na frase que tem dois núcleos do sujeito, né? Que o sujeito é composto. Por exemplo, Maria e João são irmãos. Eu tenho aí o sujeito Maria e João, que eu chamo de sujeito composto. Eu não posso dizer Maria e João é irmãos. O né, o verbo não estaria concordando aí com Maria e João. O verbo tem que ficar no plural, que é são. Maria e João são irmãos. Tá certo? Então, o sujeito concorda com o verbo. É isso que ele está nos dizendo. E depois ele também nos fala o quê? Que sujeito, se você sabe identificar o sujeito, você também sabe identificar o predicado. Numa linguagem bem simples, o predicado é todo o restante da frase, tirando o sujeito, certo? Se você identificou o sujeito, o restante da frase eu chamo de predicado, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ótimo. Agora nós vamos ver os tipos de sujeito. Quem é que pode ler os tipos de sujeito? No livro a gente já viu, né? Alguns tipos. Vamos aqui ver outros tipos de sujeito e relembrar o que a gente já tinha visto. Pode sim, Bia. A tia tá me ouvindo? Sim, amor, pode ler. É tipos de sujeito, né? Quanto à sua natureza, o sujeito pode se apresentar de 4 maneiras: determinado, indeterminado, oculto ou oracional. Sujeito determinado. Como a própria classificação deixa claro, esse sujeito está explícito na estrutura do período. Todos os exemplos que vimos até agora neste capítulo apresentam o sujeito determinado. Continuo? Pronto. Só explicar essa parte aí de sujeito determinado. Por que ele diz que todos os tipos de sujeito que a gente viu até agora são determinados? Porque a gente viu o simples, certo? Quando tem só um núcleo. E a gente viu o composto, né? Quando tem 2 ou mais núcleos, né? Quando minha frase tem mais de um sujeito. No caso, esses tipos de sujeitos são determinados. Por quê? Porque eu consigo ver eles ali presentes na minha oração, na minha frase. A gente vai estudar agora o sujeito indeterminado, que não é mais difícil, tá certo? Mas às vezes a pessoa confunde, tá certo? Onde está o sujeito, né? Porque não aparece na frase muitas vezes, então a pessoa confunde. Por isso que agora a gente vai ver os indeterminados. Acredito eu que no simples, no sujeito simples e no composto não existem mais dúvidas, tá certo? Vamos lá? Pode ler, Bia. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado não aparece explícito no período. Assim dizemos que existe um termo que funciona como sujeito, mas ele não se apresenta claramente na estrutura do período. Ou seja, não se pode identificar esse sujeito. Em um contexto denotativo, a indeterminação do sujeito só ocorre com verbos que expressam ações realizadas por humanos. Observe. Jogaram uma bolinha de papel, quebraram o vidro da janela e chamaram os bombeiros. Pode ler. Nesses exemplos. No instante, tia. Nesses exemplos, observe que o verbo expressa uma ação realizada por humanos e fica flexionado na terceira pessoa do plural, mesmo que a ação provavelmente tenha sido desempenhada por apenas uma pessoa. Por isso, uma construção como estão miando no telhado é agramatical. Já uma construção como 2 gatos estão miando no telhado é gramatical, pois é uma construção natural da língua. Atenção, nesse caso o sujeito é determinado 2 gatos. Muitas vezes o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido indeterminado. Muitas pessoas, todo mundo, muita gente. Por serem identificadas na oração, essas expressões funcionam como sujeito determinado, simples em frases como: muitas pessoas gostam de ficar em casa, muitos alunos estão pensando que a prova foi adiada. Eu continuo, tia, ou a tia vai explicar? Pronto, vou explicar.
Aí a gente já vai chegar no sujeito desinicial, tá certo? Aí a gente vai ver essa diferença. Vamos aqui primeiro no sujeito indeterminado, tá bom? Vamos lá. O sujeito indeterminado, pessoal, é quando eu sei, né, que aquela ação foi praticada por alguém, óbvio, né? Porém, eu não sei que alguém foi esse. Quando eu digo assim, jogaram uma bolinha de papel. Eu sei que alguém jogou essa bolinha de papel, mas eu tenho como saber quem foi? Eu estou dizendo que jogaram. Tenho como dizer quem foi que jogou essa bolinha? Não tenho, verdade? Porque o jogaram aí é um verbo, ele está funcionando como sujeito, mas eu não consigo encontrar aí o sujeito dessa ação, certo? Por isso que eu digo que ele é indeterminado, eu não consigo determinar. Quando eu falar do desinicial, vocês vão entender, tá certo? Qual é a diferença que tem aí entre isso? Agora, quando eu digo assim, gente, muitas pessoas perderam seus empregos. Nesse caso, quando eu digo isso, o sujeito é indeterminado ou o sujeito é simples ou é determinado? Quando eu digo muitas pessoas perderam seus empregos, vocês conseguem identificar o sujeito? Qual é o sujeito dessa frase? Determinado. E qual é, Raíssa? Tudo bem, Laís. Sem problema, tá? Acontece. Exatamente, Raíssa. Nesse caso, é muitas pessoas, certo? Correto. Mas quando eu digo jogar uma bolinha de papel, eu consigo dizer, né, eu consigo encontrar na frase, escrita na frase, que pessoa, quem foi, não consigo, né? Por isso que eu chamo de indeterminado, ok? Vamos ver aí o sujeito desinicial agora. Quem é que pode ler esse sujeito desinicial? Pode sim, Raíssa, pode ler. A tia tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Sujeito desinicial. O sujeito desinicial não aparece expresso na oração, mas é identificado por meio da desinência verbal. Observe. Gosto muito de estudar os seres vivos. Elipse do pronome eu, sujeito desinicial. Observe que o sujeito desinicial existe, ele apenas ficou oculto por uma questão de economia linguística, como a ocultação dos termos da oração é chamada de elipse. O sujeito desinicial pode ser identificado também como sujeito elíptico ou oculto. Pronto, vou explicar agora a diferença, tá, Raíssa? Preste atenção, pessoal, agora nesse sujeito indeterminado e nesse sujeito oculto ou desinicial, certo? No sujeito indeterminado, você não consegue identificar o sujeito de forma alguma. No oculto, por exemplo, eu digo assim: gosto de passear com minhas amigas. Nessa frase, gosto de passear com minhas amigas. Quem seria o sujeito aí? Quem gosta de passear com as amigas? Eu. Tá certo? A frase poderia ser eu gosto de isso. A frase poderia ser eu gosto de passear com as minhas amigas. Mas por causa de uma economia, eu digo simplesmente gosto de passear com as minhas amigas. O sujeito é eu. Não está escrito na frase, porém eu sei que ele existe, tá certo? Eu consigo identificar. O sujeito é eu. Mas quando eu digo assim, chamaram a polícia. Quando eu digo isso, chamaram a polícia. Tá certo? Nesse caso, chamaram a polícia. O sujeito é indeterminado ou o sujeito é desinicial, oculto? Mas no caso aí, você não sabe quem é esse
não sabe quem é esse eles ou elas. A gente tem como saber, pessoal? Isso, Paulo, só exemplo. Não, né? Não tem como saber. Por isso que chamamos de indeterminados. É diferente do eu. O eu sei que sou eu, né? Eu tenho como determinar. Eu tenho como saber quem é. Ele só não está escrito na frase. Essa é a diferença do indeterminado para o desinicial ou oculto. Certo? Entenderam ou não? Alguma dúvida? Posso sim, Bia. Vamos lá. O sujeito indeterminado, Bia, quando eu tenho uma frase, mas eu não consigo identificar, tá certo? Quem foi que fez aquela ação? Quem foi que praticou aquela ação? Quando eu digo, chamaram a polícia ontem. Quando eu digo isso, Bia, chamaram a polícia ontem. Eu tenho como identificar o sujeito dessa frase, eu tenho como dizer quem foi que chamou essa polícia, né? Um exemplo. Sim ou não? Não, né? Não tenho. Não tenho como saber. Alguém, a gente sabe que alguém chamou a polícia, mas a gente não sabe quem foi. Por isso que esse sujeito aí é indeterminado. Agora, quando eu digo assim, fui fui à igreja no domingo. Quem foi à igreja no domingo? Eu. Nesse caso, o eu não está escrito na frase, mas a gente sabe que ele existe, certo? Já no indeterminado, eu não sei quem foi. Agora, no desinicial, eu sei, fui eu, né? Eu só não escrevi isso na frase, certo? Entenderam? Muito bem. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá certo? Vamos lá terminar. Quem é que estava lendo? Era a Bia? Bia, pode continuar, por favor, amor. Agora vamos aí para a oração sem sujeito. Ah, era a Raíssa. Desculpa, pode continuar, Raíssa. Sujeito oracional. Como o próprio nome indica, esse sujeito é representado por uma oração. Veja, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive ao mesmo tempo em um determinado local. É denominado população. Nesse período, o sujeito da forma verbal está representado pela oração. O conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive ao mesmo tempo em um determinado local. Nesse caso aí, gente, o sujeito dessa frase é toda essa oração que está grifada, tá certo? Que está sublinhada. Por isso que eu chamo de sujeito oracional, porque a oração quase toda aí é o sujeito, tá certo? Da minha oração. Entenderam? O predicado é denominado população, certo? É como se tudo isso que a Raíssa leu antes estivesse explicando o que é a população, o que é uma população. Entenderam? Por isso que é chamada de oracional, porque a oração quase toda aí está funcionando como sujeito, certo? Raíssa continua. Agora vamos para a oração sem sujeito, porque eu acho que no livro de vocês não tinha sobre oração sem sujeito. Pode ler, Raíssa. Oração sem sujeito. Como vimos no início deste capítulo, o sujeito sempre pode ser substituído por um pronome pessoal. Assim, os verbos que apresentam o sujeito são chamados de pessoais, exatamente porque são usados com pronomes pessoais que determinam a sua flexão. Nesse raciocínio, chamamos de impessoais os verbos que não podem ser usados com esses pronomes. Pode ler os exemplos. Pode não tem.
Choveu nas terras da fazenda. Nesse caso, nenhum termo disponível na nossa língua poderia ocupar a função de sujeito nesse enunciado. Assim, o sujeito do verbo chover não é indeterminado. Na verdade, ele não existe, pois o verbo chover é impessoal. Nessa situação, o verbo fica flexionado sempre na terceira pessoa do singular. Ele. Veja alguns exemplos de orações sem sujeito. Trovejou durante a madrugada. Há muitas espécies de animais desconhecidas. Tem muitas pessoas na fila. Faz 3 dias que chove. Há 2 anos sem estiagem. Era 15 horas. Tem 3 anos que não neva. Passava das 4 horas da manhã. Observando esses exemplos, podemos perceber que os verbos impessoais são os verbos que denotam fenômenos atmosféricos ou cósmicos, como chover, trovejar, relampear, nevar, ventagear, haver e ser em orações equivalentes às construídas com existir, haver, ter, fazer e ser nas indicações de tempo, passar mais de exprimido, tempo decorrido. Não. Antes de explicar aí o que é oração sem sujeito, vou explicar para vocês o que seriam esses sujeitos, tá certo? Pessoais e impessoais. Percebam que quando eu digo assim, ó, por exemplo, as meninas foram para a escola mais cedo. Eu poderia trocar esse sujeito aí, as meninas, por um pronome pessoal. Que pronome seria esse, pessoal? Vocês sabem? As meninas foram para a escola mais cedo. Elas. Muito bem, Patrícia. Isso, Maria, Bia, Pablo. Elas. Ao invés de dizer assim, as meninas foram para a escola mais cedo, eu poderia dizer, elas foram embora mais cedo. Nesse caso aí, o sujeito é pessoal. Por quê? Porque eu posso trocar ele por um pronome pessoal. E são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso dos impessoais, gente, são casos que não podem ser trocados pelos pronomes, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando acontece isso, eu chamo essa oração de oração sem sujeito. Oração sem sujeito é diferente do indeterminado e do desinicial, certo? O indeterminado eu não consigo identificar, mas existe. A oração desinicial não está escrito na frase, mas eu consigo identificar. Já a oração sem sujeito, o nome já está dizendo, não tem sujeito. E quando é que eu sei disso? Quando a minha oração começa aí com algum fenômeno da natureza, eu já sei que minha oração não tem sujeito. Se eu digo assim, choveu a noite inteira. Qual é o sujeito dessa oração? Choveu a noite inteira. Tem sujeito, gente? Não tem. Então, quando eu digo choveu a noite inteira, essa oração é sem sujeito. Quando eu digo assim, há 3 dias viajei, há 3 dias viajei para Fortaleza. Nessa oração, tem sujeito? Não, por causa do verbo existir, tá certo? Quando eu tenho aí o verbo existir, né, que é a, por exemplo, eu também não tenho sujeito. Tá certo? São algumas regrinhas para vocês aprenderem, tá certo? Sobre essas orações sem sujeito. Ok, pessoal? A atividade de casa de vocês vai ser na gramática, certo? Página 101, tá bom? Até a página 106. Tudo sobre essas... Não. Tudo sobre essas questões. Na verdade, 101 a 105. Tá certo? A atividade de casa de vocês. Pessoal, antes de vocês saírem para o intervalo, eu queria perguntar se tem alguma dúvida em relação ao conteúdo, né?
Se tiver alguma dúvida, me digam. E quem não colocou o número aí no chat, por favor, coloque o número e se é do A ou do B, tá certo? Quem já colocou, e se ninguém tem nenhuma dúvida, vocês podem ir para o intervalo de vocês, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, pessoal. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a frequência de vocês, tá certo? Em relação ao simulado, Riquelme, não sou eu que corrijo, tá certo? O próprio sistema, eu só mando as questões para o Santiago e o gabarito, certo? E o próprio sistema, seguindo o gabarito que eu mando, é que faz essa correção, tá certo? Mas eu ainda não estou com o resultado. Ok? Assim que eu tiver com o resultado, aí eu passo essas notas para vocês.